De todos os bairros existentes em Macau, nenhum há que ofereça melhores condições de desenvolvimento urbano em linhas modernas que a Flora e o Mongá, situados como se encontram na zona mais plana da colónia. Era assim que, em novembro de 1934, Júlio Alberto Basto, arquiteto macaense, começava a memória descritiva que acompanhava o seu projeto de arquitetura para um mercado municipal, o Mercado Almirante Lacerda, hoje vulgarizado como o Mercado Vermelho. Estas palavras não teriam sido proféticas, pois a cidade do Santo Nome de Deus, quase confinada ao seu espaço intramural, praticamente até ao século passado, forçava o espartilho da cortina fortificada e não encontraria melhor terreno de expansão que as possessões de Mongá, ainda não há muito expropriadas pelo governo, com a ajuda do influente Lô Cao e mais tarde do seu filho Lô Lim Yok. Recorda-se aqui que existiam duas cidades dentro da cidade de Macau. A primeira era a cidade cristã, circunscrita por uma muralha fortificada que albergava a comunidade portuguesa, e a segunda, a cidade chinesa, que era composta por núcleos e povoações salpicados pelos terrenos que se estendiam de Tapsiac até ao norte da península. A passos largos, os ritmos da cidade, em crescimento, esboçavam a nova Macau. A ruptura entre a cidade cristã e a chinesa já era mais que evidente e dava-se lugar a uma urbanidade menos diferenciada em termos étnicos e sociofuncionais. A nova Macau prometia melhor habitabilidade e novos postos de trabalho que o desenvolvimento focalizado nas novíssimas indústrias prometia. Estas eram apontadas como cavalos de combate da modernização, tão apregoada quão necessária, no momento de decadência sorridente de uma Macau que tinha perdido a boleia do desenvolvimento à esquina de um tempo não muito remoto, quando a donzela Hong Kong resolveu sorrir ao charme ocidental de um Taipan que trazia no peito o orgulho de Shakespeare e se fazia transportar numa carruagem de ouro, lubrificado pelo óleo da Revolução Industrial. A população crescia, Macau engordava. As novas avenidas foram sendo traçadas. Os quarteirões surgiam como que retângulos alinhados sobre a prancheta dos arquitetos. Para servir esses retângulos, que se iam preenchendo de habitantes, era necessário um local de abastecimento primário, cotidiano, um mercado, enfim. Nasce assim o Mercado Vermelho, que, para além de funcionalmente bem concebido, foi a seu tempo uma proposta arquitetónica ousadíssima e que certamente encontrou opositores que teimavam em continuar a repetir temas ou protótipos neoclassicizantes. O arquiteto Júlio Alberto Basto foi, de resto, uma pedra fundamental numa nova geração de arquitetos que, juntamente com Canavarro Nolasco, Bernardino de Sena Fernandes, Rebelo de Andrade e outros, viriam a dignificar a cidade com alguns altos momentos da nossa arquitetura moderna, criando alternativas a uma corrente bem instalada, contudo já um pouco gasta, o estilo Casa Portuguesa, teorizado por Raulino. O estilo português suave, como ironicamente era também caracterizada essa atitude arquitetónica, teve em Macau alguns militantes, de onde se destacam Sanches Miranda e Gastão Borges. Este deixou, a seu tempo, uma obra bastante significativa e notável.
É da sua autoria o edifício da Caixa Escolar, de apurado desenho e elegante na sua economia de formas, bem como a moradia número 2 da Rua de Santa Sancha. Ambos os edifícios são da segunda metade dos anos 20 e, embora tematicamente ainda um tanto ou quanto arcaicos e com resíduos de Art Nouveau, é de louvar o seu esforço de estilização das formas e da sua adequação às exigências climatéricas. Bom, o que se convencionou chamar herança Art Deco de Macau tem bastante a ver com o Tropical Deco norte-americano, ou seja, a herança Art Deco que se praticou nos Estados Unidos da América, na costa do Pacífico, do que propriamente dito o Art Deco enquanto fenómeno europeu. Efetivamente, o Art Deco como estilo surgiu na segunda década do nosso século na Europa e várias razões levaram ao nascimento deste novo movimento ou estilo que nasceu nos anos 20 na Europa. Efetivamente, os balés russos introduzidos na Europa nas primeiras décadas por Diaghilev e a descoberta do Takamon em 1921 criaram uma nova mentalidade em relação à cor, às formas e na decoração, nos motivos da arquitetura. Até então a Europa, ainda bastante pegada na tradição Beaux-Arts e também em princípios extremamente neoclássicos, vê a primeira ruptura, se assim podemos chamar, o nosso século, que pelo menos atingiu o nosso século, com a arte nova, que viria mais tarde, podemos assim dizer, produzir o movimento Art Deco. O Art Deco surge com este nome porque foi baseado na exposição realizada em 1925 em Paris, exposição de artes decorativas. Procurou as suas formas, os seus protótipos, inspirou-se, enfim, em modelos assírios, egípcios, em colunas muito estilizadas, no entanto, referentes àquela cultura. Como já foi dito, o cromatismo do túmulo do rei Tutankhamon foi impressionante por uma audiência de artistas na Europa, e estes artistas estilizaram essas formas e utilizaram essas cores, e pela primeira vez assistimos a uma arquitetura exuberante, luxuosa até, na Europa, que se associa também ao século das máquinas. É verdade que em Macau os edifícios concebidos neste estilo nunca chegaram a ser tão exuberantes na sua ornamentação, nem tão luxuosos quanto aos materiais empregues, se os compararmos aos seus congêneres europeus e norte-americanos. Contudo, os exemplos macaenses apresentam uma particularidade relevante. A sua linguagem Art Deco não só despreza os aspectos ambientais e climáticos locais, como também, resolvendo-os de forma inteligente, recria um discurso arquitetónico significante e específico. Também o fator cultural chinês escreve parte desse discurso arquitetónico, fundindo com maior ou menor subtileza alguns temas e figurações no vocabulário Art Deco. Em alguns exemplos, as estilizações chinesas são integrantes do próprio discurso, o que resulta num todo coerente e agradável.
Noutros casos, os menos conseguidos, oferecem um quadro de leitura insólita, onde edifícios de desenho ocidental apresentam acréscimos ou postiços chineses, como pequenos pavilhões com telha verde de Sequan no terraço. Baldaquinos com telhado curvo e pontiagudo, ferragens, carpintarias e elementos ornamentais de traça e construção puramente chinesas. As culturas azteca, maia, assíria, egípcia e, de uma maneira geral, as orientais, serviram de fonte de inspiração para o Art Déco. O cubismo e o geometrismo foram também decisivamente influentes no processo associado também às máquinas do nosso século, entre aspas, ou sejam, o rádio, o telefone, o transatlântico, a locomotiva, o avião, etc. No entanto, em Macau, o Art Déco foi um fenómeno derivado com exclusividades locais e tardio em relação à Europa. Os aspectos ambientais atmosféricos, o tropicalismo e uma vontade crescente de modernização, dentro dos parâmetros de uma sociedade híbrida e bairrista, com profundas tradições da terra e do mar, contribuíram para uma concepção Art Déco muito mais específica e mais provinciana. Aplica-se muito bem a Macau o termo Tropical Déco, termo esse utilizado por Laura Servinsky no seu livro sobre a herança Art Déco do Old Miami Beach, curiosamente uma arquitetura muito semelhante à nossa. Em Macau, lamentavelmente, muitos edifícios desse estilo foram destruídos nas últimas 2 décadas. Todavia, existem ainda alguns exemplos, felizmente classificados como edifícios patrimoniais desde 1976. Entre eles destacam-se, sem dúvida, o Grand Hotel, pensado nos finais dos anos 30 e construído nos princípios de 40. Este edifício é uma notável peça da retórica modernista, onde um corpo de faixas horizontais ondulantes atenua a verticalidade da edificação. A Escola Primária Oficial é outro exemplo de registro. O seu conjunto de linhas transatlânticas consegue uma sintetização das formas muito mais pura do que no Grand Hotel. Demite-se das ornamentações que o Art Déco ainda vinculava e o seu discurso é praticamente funcionalista. Outro edifício de grande qualidade é o Skyline, concebido em 1936.
Uma caixa paralelepipédica achatada e de sóbria ornamentação, correspondente ao piso térreo, suporta um pequeno torreão. Esse torreão, com formas muito estilizadas, acusa a memória de alguns monumentos da antiguidade, mais precisamente das culturas que floresceram na Ásia Menor. Essa solução formal é relativamente parecida com a adotada no mercado vermelho, embora este se apresente bastante mais rico no desenho de pormenor. O mercado vermelho, em termos formais, é extremamente simples, como se pode ver. Um volume paralelepipédico ocupa um quarteirão inteiro, um quarteirão retangular. Este corpo do edifício, este corpo paralelepipédico, tem 2 pisos e no terraço 4 pequenos torreões que se situam nos cantos deste corpo, conduzem-nos visualmente para o torreão-mãe aqui ao centro. Este torreão é composto por um pódium de planta em cruz grega e rematada por um elemento vertical mais forte. Todo o conjunto é ritmado por pilastras ou contrafortes bastante salientes e alguns frontões como estes que nós vemos no centro de cada um dos alçados. Em termos do espaço interior, o mercado vermelho tinha muita qualidade, não tinha população de vendedores como tem hoje, e toda a escadaria central era agarrada por um elevador em ferro fundido. Todo o interior sugeria aquelas construções da arquitetura do período da Revolução Industrial, embora já mais estilizado, mais racionalizado, portanto, nos trabalhos de ferro. Muitos dos espaços já foram destruídos, nomeadamente estes 2 que são aqui apresentados na maquete, já não existem, é uma laje contínua que os tapa. A própria compartimentação dos espaços de venda, de refrigeração, etc., estão já totalmente alterados para as exigências atuais da população que reside neste bairro. O Mercado Vermelho ocupa um quarteirão inteiro de aproximadamente 900 metros quadrados, de planta retangular, com 44 por 20 metros aproximadamente. O torreão-mãe, ao centro, eleva-se até aos 25 metros da cota soleira. Todo o edifício apresenta-se exteriormente revestido de tijolo à vista, pontualmente interrompida por pequenas placas horizontais, rebocadas e pintadas de branco, que se referem aos dintéis e aos peitoris dos vãos. A pintura que o edifício atualmente tem não é original e nega a natureza de um material que foi utilizado para estar à vista. Como já foi referido, o interior do mercado foi alterado tendo em vista adaptá-lo às exigências mais recentes. Em 1934, Júlio Alberto Basto concebeu com 10 portas no resto do chão, das quais 2 eram estritamente reservadas para entradas de mercadorias. As plantas do resto do chão e do primeiro piso eram organizadas euclidianamente com 3 ilhas separadas por largos corredores. A ilha central desenvolvia-se em torno dos acessos verticais, com planta em cruz grega e compreendia as instalações sanitárias, armazéns, câmaras frigoríficas, casas de máquinas, fiscalização e cambista.
No primeiro piso, a ilha apenas comportava 4 lojas, cambista e instalações sanitárias. Cada uma das 2 ilhas laterais era desenhada em U, em torno de um pátio interior e congregava 10 cubículos de venda.街市嘅做1個月啦，就要150蚊1個月嘅。電費咧大約獻冷啦60-70蚊啦，獻熱啦100蚊左右啦。生意而家咧就比較差啲，冇嗰陣時冇生意㗎而家咧就好多普遍上賣街市上都淡好多，多數人都係街外賣嘅多。我哋嘅生意咧比較少。O mercado era também vedado por um muro com gradeamento de betão armado e portões de ferro fundido, com amplo espaço para circulação de veículos e peões dentro do recinto, evitando assim o congestionamento nas vias públicas que o circundam e 2 gares para facilitar a carga e descarga de géneros transportados em autocaminhões. Havia também boa ventilação, coisa que hoje não existe por causa do entaipamento dos gradeamentos do muro de vedação. Este era emoldurado por placas de relva e as jardinadas dos 2 lados, que davam respectivamente para a Avenida Horta e Costa e para a Rua Norte do Mercado Almirante Lacerda. Naqueles tempos, essa rua era simples acesso de serventia ao mercado, depois foi aberto ao trânsito automóvel como uma qualquer artéria da cidade. Hoje está pedonalizada e é um trottoir de vendilhões ambulantes. O Mercado Vermelho foi concebido em 1934 e construído em 1936. O arquiteto foi o Júlio Alberto Bastos,
arquiteto que também assinou outras obras do estilo Art Deco em Macau. Hoje lamento muito a inserção urbana do Mercado Vermelho, uma vez que ela não tem qualidade. Há um conjunto de edifícios que cresceram à toa, a Sércia não está controlada, há um enxame de fios elétricos e, efetivamente, o Mercado Vermelho perdeu a sua preponderante posição no topo final de uma das importantes avenidas novas da altura, a Avenida Horta e Costa. Por fim, para o terraço-jardim, termo emprego pelo próprio arquiteto, este encontrou a função ideal, um recinto ao ar livre para tomar chá chinesa, ou seja, um cha kei. Não sabemos se na prática isso aconteceu, porém, pela hipotética afirmativa, não será difícil imaginar-se o cenário. O céu lá em cima, terrenos planos, algumas árvores, poucas casas e a ribeira cá embaixo. Só um inconveniente, e grande. Quando chovia, a comida ficava para o dia seguinte, ou para o dia logo a seguir ao dia seguinte.